Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira jornada, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Nós cuidamos dos destinos de duas clínicas médicas que se dedicam aos sintomas dores. A dor é universal. A dor acontece no mundo inteiro. Quem nunca teve uma dor ou várias dores? Né? E nós cuidamos disso. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor nos cotovelos, antebraços, punhos e mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma ou para as duas pernas. Dor nos quadris. Que são os quadris? Aquelas articulações que você usa quando cruza as pernas. Põe uma perna em cima da outra. Está sentado, põe uma perna em cima da outra. Você está usando a articulação dos quadris. Dores nos joelhos. Dores nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor por transtornos musculoesqueléticos. O nosso esqueleto não é só osso. Né? Nosso esqueleto é composto de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Entende? Tendões e articulações. Então, a fonte de dores do nosso esqueleto podem ser decorrentes problemas músculo-tendinosos. Por exemplo, tendinites. Por exemplo, fibromialgia. Né? Fibromialgia, aquela dor terrível que dá nas costas, em geral no alto da coluna. Entende? Depois nós temos dores do nosso esqueleto que se originam das articulações. Nós temos perto de umas 330 articulações do corpo humano. Você sabia que se era tão articulado assim? Então, as articulações, elas permitem a você movimentar-se. Eu estou aqui, estou gesticulando com vocês, falando, graças às minhas articulações e ao comando do sistema nervoso. Né? Então, todo movimento gera atrito. Todo atrito gera desgaste. Entende? Então, vejam bem. Nossas articulações permitem movimento. Todo movimento gera atrito. Todo atrito gera desgaste. Mas nós temos mecanismos regeneradores das capas articulares. Então, na medida que gasta a cartilagem pelo movimento e pelo atrito, há uma reposição. Entende? Só que é o seguinte, meus caros, vejam bem. Quando a gente é muito jovem, também gasta articulação. Mas os nossos mecanismos de reposição são muito ativos. Então você nem percebe. Você vai continuar a sua vida normalmente, joga bola, sobe escada, corre, atravessa a rua correndo, entendeu? Você nem se dá conta que você está usando suas articulações e elas estão gastando. Porque em seguida o atrito e o desgaste são repostos, são renovados. Entende? A capa da cartilagem se renova a cada dia da sua vida. É como sua pele. Você pensa que a pele que você tem hoje é a mesma do ano passado? Não, não. A pele que você tem hoje não é a mesma do ano passado, é outra pele, que vai se renovando, vai se descamando externamente e vai se renovando com novas células epiteliais da pele, de dentro para fora. Aliás, diga-se de passagem,
que em 11 meses você renovou, acho que 90% de todas as suas células. Então isso pode ser encarado como que você, a cada ano, você rejuvenesce. Porque as células velhas são eliminadas e vêm células novas. Então, em teoria, você, a cada ano, você está rejuvenescendo, entende? E não envelhecendo. Entende? Mas vejam bem, vamos continuar falando das cartilagens. As cartilagens têm vida, entende? Mas elas não têm sangue. Cartilagens são aquelas capas que revestem as articulações, e articulações são os sistemas que permitem movimento, né? Então, as cartilagens são tecidos vivos, mas incrível, não tem sangue. Então, se não tem sangue, não precisam de oxigênio. Porque a grande maioria da nossa economia humana precisa de sangue e de oxigênio. Mas a cartilagem não precisa disso. E o que ela precisa para se manter vitalizada? A cartilagem, meus caros, toda articulação, pelo menos a grande maioria, é revestida por uma cápsula. A articulação é selada, fechada, por uma cápsula, é um invólucro da articulação. Entende? Esse invólucro se chama membrana sinovial. Essa membrana sinovial secreta um líquido chamado sinóvia. Esse líquido é a graxa da articulação. Entende? O carro tem engrenagens. Ele não precisa de graxa. Então, nossa graxa é o líquido sinovial. Só que tem um detalhe. Veja. Quanto mais se avança no tempo, né, na idade, esse líquido sinovial ele vai se rarefazendo. Entende? Principalmente nas mulheres após a menopausa. Entende? No acontecimento da menopausa, esse líquido sinovial das mulheres vai diminuindo. E na hora que tira a graxa da articulação, o atrito aumenta. E o atrito dói. Entende? O atrito lixa a articulação e causa dores. Então, às vezes, eu atendo pacientes com dores e digo: doutor, dói tudo. Não me pergunta onde dói. É melhor só perguntar onde não dói. Entende? Dói tudo. Porque onde tem articulação, dói. Entende? Então, vejam vocês. Mas, eu ouço às vezes assim: doutor Rui Mercúrio, não se pode fazer um transplante de cartilagem? Né? Raspar a cartilagem velha e fazer um transplante com cartilagem nova? Através de um doador, por exemplo. Como se faz com o coração, com o rim, né? Até com o pulmão, né? Córnea, né? Entende? Então, assim, meus caros, a cartilagem não precisa de doador. Ela se refaz. Ela se refaz. Eu atendi uma paciente esses dias, de Salvador da Bahia. Ela foi minha paciente há muitos anos atrás. Muitos anos. Era uma exímia jogadora de voleibol. E fazia caminhadas incríveis, de 8, 10 quilômetros, todos os dias. E treinava voleibol todos os dias. E agora, com 59 anos, sabe o que ela me disse? Doutor Rui Mercúrio, se eu tivesse o poder, eu fecharia todas as academias do mundo. Foi aí que eu me acabei. Eu não diria esse extremismo, né? Em verdade, tudo, meus caros, é na dose certa, né? A verdade está sempre no meio.
né? A curva de Gauss, para quem estuda física, né? A curva de Gauss. A verdade está no meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tudo que é demais é prejudicial. É prejudicial. Às vezes o doente chega para mim e diz, doutor Rui Mercúrio, posso fumar? Pode, eu falo. Um cigarro de manhã e um de tarde, pode fumar, não vai fazer mal. Ah, não, eu fumo 2 maços. Bom, meu caro, aí não dá, né? Não há pulmão que aguente. Entendeu? Doutor Rui Mercúrio, posso beber? Pode. 1 ou 2 latinhas de cerveja por semana? Tudo bem. Ah, doutor Rui Mercúrio, não, eu bebo meio litro de uísque todo dia. Ou tomo vodka, caipirinha de vodka, 2, 3 vezes por dia. Não, aí não é possível. Eu digo ao paciente, água não é bom? É ótimo água, né? Mas tem gente que morre afogada. Entende? Dinheiro demais é bom? Dinheiro de muito dinheiro, não é bom. Entende? Mexe com a tua cabeça, com o teu raciocínio, com o teu equilíbrio. Entendeu? Então, assim, tudo que é demais é prejudicial. Vale para tudo. Entendeu? Então, a academia é bom. Entende? Entende? Religião é bom, mas tem os fanáticos religiosos. Fanatismo extremista. Entende? Tem coisas boas. Mas overdose é mal. Uma das coisas mais maravilhosas que o médico tem como ferramenta terapêutica, uma das coisas maravilhosas, eu falo de boca cheia, que o médico tem, uma das ferramentas terapêuticas incrível, se chama cortisona. Agora, se eu falo cortisona, ninguém vai concordar comigo. Entende? A cortisona tem um anti-inflamatório natural. Né? Ele é produzido, sabe onde é produzida a cortisona? Nas suas glândulas suprarrenais. Aquelas glândulazinhas que ficam como um chapéuzinho em cima dos rins. Essas glândulas têm dois componentes anatômicos, uma casca e uma medular. A parte interna se chama medular. A casca se chama córtex. A córtex produz a cortisona. Entendeu? Então nunca ninguém vai poder ter alergia à cortisona. Você produz, está dentro do teu corpo. Mas o que acontece? Há um exagero na terapia com corticoides, com cortisona. E aí faz mal. É óbvio. Entende? Entende? Eu atendo pacientes com dores que eles dizem, eu tomo 80, 90 gotas de dipirona de 4 em 4 horas. Meu Deus. Eu tomo um tramal a cada 2 horas. Entende? Ou agora estou tomando opiáceo. Sabe? Opiáceo é um nome que vem de ópio. Ópio é uma das substâncias mais viciantes que existe, que cria uma dependência incrível, né? Ópio, entende? E agora a medicina está usando opiáceos para aliviar dores, entende? Para aliviar dores, entende? Bom, mas eu queria hoje falar especificamente sobre o pescoço, né? Você vai dizer assim, puxa, pescoço? Sim, pescoço. É uma das partes mais importantes do teu esqueleto. Pescoço. Entende? Se você imaginar um tetraplégico, que é aquele indivíduo que só mexe do pescoço para cima, da cabeça, ele não mexe nada do pescoço para baixo, ele tem uma lesão no pescoço e ficou tetraplégico. Ficou tetraplégico. Eu tenho até na minha agenda uma frase, porque às vezes a gente fica se queixando muito, né? Qualquer coisinha a gente está se queixando. Ah, porque isso, porque o trânsito, porque o tempo, porque essa chuva, porque esse frio. Todos estamos se queixando, né? Então eu escrevi na minha agenda uma frase genial, que eu vi em algum lugar. Né? Perguntaram a um tetraplégico, que é aquele indivíduo paralítico
do pescoço para baixo. Perguntaram a um tetraplégico o que era felicidade para ele. Perguntaram a um tetraplégico o que era felicidade para ele. Ele falou: para mim, que estou nessa paralisia há 20 anos, felicidade para mim seria apenas eu poder virar de lado. Olha só, meus caros. Entende? Então eu escrevi essa frase na minha agenda, sabe? Como lição, né? Para que a gente não fique se queixando de cada bobagem, né? Sabe? Hoje se mata por celular, se mata por 20 reais, se mata por ódio, sabe? Por coisas tão banais, tão idiotas, entende? Será que vale a pena, né? Se queixar por coisas tão pequenas, né? Entende? Então, eu escrevi essa frase na minha agenda, de vez em quando eu estou folheando a agenda e eu leio de novo a frase, entende? Para que eu me eduque a não ficar reclamando, sabe? Não ficar reclamando. E outra coisa importante, não fale mal de você mesmo, sabe? Nós chamamos de fofoca quando se começa a falar mal de outras pessoas, né? Se usa essa expressão da gíria aí. Ah, ele é fofoqueiro, isso é uma fofoca, não sei o quê. Não, mas não fale mal de você. Entende? Não se martirize. Eu só vivo com dores, eu só tenho problema financeiro, eu me dói tudo, sabe? Não, negativo. Você tem um gravador chamado subconsciente. Ele grava tudo. E se você fala mal de você mesmo, você está estabelecendo uma sentença de doença, de tragédia e de sofrimento. Entende? Porque o teu subconsciente, ele não tem o poder seletivo, ou seja, de gravar só o que é bom. Não, ele grava tudo. E ele prepara o teu corpo, os teus emocionais, para aquela situação que você está gravando. Se você está gravando. Você tem uma expressão popular que diz assim: desgraça pouca é bobagem. Por quê? Porque você fica falando de desgraça, outras desgraças vão acontecer. Você tem o poder de atrair. Isso se chama lei da atração. Você vai falar mal de você toda hora? Você está errado. Você não pode ficar falando mal. Não fique falando para os outros das suas dores. Não fique exaltando a tua doença. Não dá bola para ela. Entende? Claro que você tem que buscar socorro, buscar tratamento, assistência médica. Tudo é válido. Tomar chá de sucupira, como dizem meus pacientes. Doutor Rui Mercúrio, chá de sucupira é bom. Eu falo, você acredita nisso? Ah, eu acredito que é um bom chá, eu acredito nele. Pois tome. Entendeu? Quando você acredita numa coisa, a força daquilo é muito maior. Entende? Então, meus caros, é assim. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você sente. E cuidado com o que você acredita. Entende? Você é um universo incrível, completo. Vou repetir. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você sente. Cuidado em que você acredita. Entende? Cuidado com tudo aquilo que você fala o dia inteiro. Entende? Entenderam? Tem outro provérbio que diz assim: Deus nos deu uma língua e 2 ouvidos. Ou seja, nós temos mais que ouvir e menos que falar. Entende? Então, meus caros, é assim. Toda doença, meus caros, eu diria que quase 100% das doenças tem um componente alto, chamado componente psicossomático. Sabe? A tua mente pode piorar uma doença. Pode piorar. Bom, primeiro a tua mente pode criar a doença psicossomática.
Depois, se ela não criou essa doença, a sua mente pode piorar essa doença. E pode te matar. Entende? Entenderam? Mas depende de você, a escolha é tua. Sabe? Você fica só falando da doença, só se queixando, só se lamentando. Você está traindo isso para a sua vida, meus caros. E está traindo outras tragédias. Entenderam? Entenderam? Seja positivo e não negativista. Entende? Entende? Acredite. Acredite na melhora, acredite nos milagres. Sabe qual é a primeira condição para você conseguir um milagre? É acreditar nele. É acreditar, não, comigo não acontece. Tem um milagre, para mim só azar. Entendeu? Você está se condenando a ser um azarado mesmo. Entende? Bom, como falei a vocês, tudo isso que eu falo, meus caros, eu aprendi com os doentes, né? Eles discorrem uma série de lamentações na minha frente sobre dores, sobre problemas familiares, entende? Sobre conflitos conjugais, entende? A minha consulta demora uma hora e meia, entende? Eu digo sempre assim, eu sou um ortopedista, neurologista, reumatologista, fisiatra, que eu cuido também da fisioterapia dos meus pacientes, e sou psicoterapeuta. Entende? Psicoterapeuta. Quem lida com doentes crônicos tem que fazer junto uma psicoterapia, porque isso é positivo para eles. Entende? É positivo. Religião é positiva para os sofredores. Entende? Entende? Eu sempre pergunto qual a sua crença. Então, se eles têm crença, eu aproveito essa crença para ajudar na cura de doença. Entende? Alguns, né, muito afoitos, eles dizem, eu sou ateu. Eu digo, não é assim que se diz. Você tem que dizer, eu sou ateu, graças a Deus. Porque é graças a Deus que você está dizendo isso. Entenderam? Bom, mas eu tenho clínica de dores. Minhas clínicas, uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi, que é a principal avenida do Morumbi, número 1470, é uma casa. Muito bem, perto do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone de minhas clínicas de dores, fixo 11 3661 4243. Celulares de minhas clínicas 119 7082 8015. Emergências. Quem tem dor tem pressa. Então minhas agendas têm espaço para emergências. Para emergências, orientações à distância, sugestões para temas de palestras, perguntas, dúvidas, liguem para 119 3014 8888. Nem sempre eu posso responder na hora, mas eu prometo responder sempre as dúvidas através desse canal. 119 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção, entende? E vou sempre fechar as minhas jornadas com o chavão de sempre, né? Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Mas para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima!